Eia, tem uma palavra de Deus para as nossas vidas nesse dia de hoje. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja aquele que vive e reina para sempre. Como que está aí a sua cidade? Aqui em São Paulo tá chuva, um tempo friozinho, gostoso, né? Tomar aquele cappuccino. Então vamos que vamos. Eu tenho a palavra de Deus, estar aqui em Provérbios 11:27. A palavra do Senhor disse assim: glória a Deus, aleluia. Procure o bem. Quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Então vamos ficar atentos aí, procurar o bem, fazer o bem e não olhar a quem. Amém? Ninguém em sã consciência corre atrás do mal. Porém, talvez você esteja correndo atrás do mal sem perceber. O mal é tudo aquilo que afaste do bem, tudo aquilo que vai contra a disciplina do reino de Deus. Você escolhe o que plantar, sim, buscar o mal, a injustiça, ainda que para o seu próprio benefício receberá o mal. Não apenas o mal que você busca, e sim o seu alvo for sempre o bem, ainda que em algum momento não beneficie, inevitavelmente alcançará o bem. Não apenas o bem, mas o que procura, se desejar o mal a outra pessoa, certamente alcançará o mal para si. Por isso que nós temos que desejar o bem sem olhar a quem. Por isso que nós temos que estar sempre desejando o bem, abençoando. Quando eu era pequena, eu tinha uma vizinha na minha casa, e aí ela tinha vários filhinhos, uma escadinha. Aí ela falava, Deus abençoe, falava em outras palavras que eu não vou poder falar aqui, porque hoje nós temos que saber o que fala, né? E aí ela falava, Deus abençoe, Deus abençoe. Eita, que eu já tanto vi criança desse jeito, desse tamanho. Mas continua abençoando, abençoando, abençoando. Então assim, abençoe, faz o bem sem olhar a quem. E aí a gente aprende, e quando a gente cresce nesse amor, nessa paz, cada vez mais vai acrescentando sobre as nossas vidas. Por isso é a necessidade de perdoar, por isso a necessidade de pedir perdão, por isso a necessidade de obedecer, porque isso é a necessidade de sacrificar. Porque pedir perdão a alguém que te fez mal não é fácil. Liberar perdão para aquela pessoa que te machucou, que te feriu, que tomou algo que era seu, que te fez perder tempo, fez perder sono, não é fácil. Mas é o perdão. Perdoar e liberar perdão é benefício a si próprio. Por isso que nós temos que se esforçar, tremendo, chorando e declarar: eu perdoo, eu libero o perdão, eu não quero nenhum sentimento no meu coração, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então você vê o alívio na hora, aquela dor, aquele algo sai de dentro da gente. Por isso escolhe o perdão, escolhe perdoar, escolhe liberar perdão. Só que isso não significa que você vai estar convivendo com essa pessoa, está ali no meio. Perdoa e cada um siga a sua vida. Muitas das vezes é necessário isso. Amém? Glória a Deus. Por isso que é um sacrifício. Por isso a necessidade de manter os bons olhos. Por isso a necessidade de desejar o bem, até mesmo para os que te desejam o nosso mal. Receberemos o que buscamos. Que buscamos, e não há como fugir desta lei. Não há. Aquilo que você planta, você colhe. Então começa a plantar tudo aquilo que é bom, que você vai ter uma excelente, abençoada colheita em nome de Jesus. Quem procura aproximar-se de Deus e da sua justiça encontrará Deus e a sua justiça. Não existe nada mais claro do que isso. E o resumo de toda a palavra de Deus: quem dá, recebe, quem planta, colhe. E é só o que colhe aquilo que planta. Não queira plantar milho e colher maçã. Então,
Quanto procurar o bem, alcançará favor, mas se corre atrás do mal, não reclame do que o mal vier. A responsabilidade de integralmente a sua busca ao mal, o mal vem a você. Se buscar o bem o encontrará, em nome de Jesus. Então busca o bem, busque fazer o bem e não olhar a quem. Busque plantar, busque ser uma pessoa diferente. Mesmo que você não teve essa oportunidade de ser criado num lar cheio de amor, cheio de paz, mas procura fazer diferente, procure que seu lar seja diferente, procure que sua vida seja diferente, porque o que você plantar vai colher em nome de Jesus. Então vamos plantar o bem e não olhar a quem. Que Deus o Pai, que Deus o Filho, que Deus o Espírito Santo abençoe rique e poderosamente a todos. Que todos tenham um início de semana abençoado pela presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Quem recebe, deixa o amém no comentário. Que Deus abençoe a todos poderosamente.